O governo por um fio ou Netanyahu tem mais do que 7 vidas? Ana Santos Pinto no Mapa Mundo da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, decidiu retirar da agenda da sessão plenária do Parlamento um polémico projeto de lei que ampliaria a influência do rabinato nas autoridades locais do país, gerando críticas dos ultra-ortodoxos na coligação governamental. De acordo com o jornal The Times of Israel, Netanyahu ordenou a mudança após consultar o líder da coligação no Parlamento, Ofir Katz, que deveria remover 2 deputados do partido governamental Likud da Comissão de Constituição, Lei e Justiça devido à oposição que mostraram em relação ao projeto. Em resultado disso, o líder do partido ultra-ortodoxo Shas, Aryeh Deri, alertou para um possível colapso da coligação devido à perda de controle de Netanyahu, segundo uma conversa entre ambos divulgada pela rede de televisão Canal 12, Channel 12. As críticas ao projeto de lei derivam do custo para os contribuintes, o custo dos salários de centenas de novos rabinos em bairros de Israel, um reflexo do aumento do peso das fações ultra-ortodoxas desde a formação do Executivo em janeiro do ano passado, quando Netanyahu precisou do apoio dos grupos radicais para garantir o regresso ao poder. O projeto prevê que o Rabinato e o Ministério dos Assuntos Religiosos controlem as nomeações dos rabinos nos bairros e municípios que recebem salário público, substituindo o sistema atual em que são os gabinetes dos autarcas que têm jurisdição sobre essas nomeações e sobre esses salários. Ana Santos Pinto, bem-vindo ao Mapa Mundo. Cada um deita-se na cama que faz, ou se quisermos, quem-se meia vento escolhe tempestades. É isso que está a acontecer a Netanyahu? Neste momento, o que acontece a Netanyahu é ter feito um conjunto de promessas para construir esta coligação num momento muito diferente daquele que se vive agora e estar com dificuldades, para não dizer uma absoluta impossibilidade, de cumprir essas mesmas promessas face aos vários membros da coligação. Esta lei do rabinato é apenas mais um dos elementos com que Netanyahu se confronta na frente interna. A par, existe também a lei relativa à participação ou não dos Haredim, dos estudantes da Torá nas Forças Armadas. Em ambos os casos estamos a falar de compromissos com os grupos mais ultra-ortodoxos da coligação, portanto, aqueles que dizem respeito às comunidades religiosas, e do outro lado da coligação temos uma série de promessas no âmbito dos colonatos, mas também dos nacionalistas, que têm também eles uma lista, digamos assim, de necessidades a cumprir. Portanto, para além da componente da guerra e daquilo que enfrenta com as Forças Armadas, com as IDF em Israel, Netanyahu tem aqui, de facto, internamente na coligação, vários problemas para resolver. O próximo desafio é, portanto, essa lei do recrutamento, em referência à rejeição por parte de setores ultra-ortodoxos desse projeto de lei para estabelecer o serviço militar obrigatório entre essa população, até agora isenta, quando estamos em plena ofensiva militar na faixa de Gaza. O governo Netanyahu pondera acabar com essa isenção do serviço militar para os ultra-ortodoxos, mas de acordo com informações colhidas pelo Jerusalem Post, os opositores à proposta considera que se trata de uma tentativa dos partidos ultra-ortodoxos, no caso daquele primeiro ponto que referi há pouco das nomeações para o rabinato, querem ganhar influência em assuntos religiosos dentro do Executivo, ou seja, passar a ser o Ministério dos Assuntos Religiosos e não as autarquias locais a gerir o orçamento e a fazer essas nomeações. Com tudo isto, fontes deste partido Shas ultra-ortodoxo dizem que o colapso do governo é inevitável, devido à falta de disciplina na coligação. Por sua vez, o líder da oposição israelita, Yair Lapid, diz que Netanyahu está a começar a perceber que há pessoas no Likud que não querem continuar a suportar esta vergonha. Palavras de Lapid. Pode estar mesmo por um fio o governo
ou Netanyahu tem mesmo mais do que 7 vidas? Bom, se há alguém que sobrevive na cena política em Israel é Benjamin Netanyahu. Aliás, ele é dos únicos que permanece nesta cena política desde o final da década de 70. E todas estas componentes de promessas são também a oportunidade para estes partidos da coligação se manterem no poder, porque eles sabem, seja na componente dos partidos religiosos ultra-ortodoxos, seja na componente mais radical dos partidos nacionalistas, que Netanyahu é o seu bilhete de entrada no governo. Ou seja, dificilmente, neste contexto em que se encontra a sociedade israelita, se repete uma coligação desta natureza. E, portanto, é uma sobrevivência mútua. É uma sobrevivência de Netanyahu enquanto primeiro-ministro e é uma sobrevivência dos atuais membros da coligação com a força que têm dentro da coligação num governo desta natureza. A questão da lei do rabinato, por exemplo, demonstra que estes partidos religiosos o que pretendem é exercer o seu poder através da nomeação dos rabinos nas várias localidades do Estado de Israel, em substituição das autarquias e, portanto, aumentarem aquilo que é a sua base de poder e a sua base de influência. No caso dos Haredim, dos estudantes da Torá, este é um acordo feito com Ben-Gurion na altura da formação do Estado de Israel, mas que vai para além daquilo que diz respeito à participação dos estudantes da Torá, dos Haredim, nas Forças Armadas. Diz respeito também ao próprio sistema educativo e ao financiamento desse sistema educativo, que constitui naturalmente um custo significativo para o Estado de Israel e sem um benefício, digamos assim, do ponto de vista da sociedade no que diz respeito à produtividade ou à economia, porque é um sistema educativo que é apenas do ponto de vista religioso e desigual também naquilo que é a participação do orçamento e em relação aos outros cidadãos em Israel. E, portanto, e também isto é uma base, digamos assim, que os partidos religiosos utilizam para aumentar o seu poder e aumentar também a representação daquilo que são as suas comunidades sociais. Portanto, este benefício é um benefício mútuo que todos sabem que tem aqui um contexto muito particular e que é um contexto de sobrevivência e de aprovação deste tipo de legislação que pode não vir a repetir-se num futuro próximo. No campo da ajuda humanitária, o terreno de Gaza é hoje naturalmente difícil de percorrer, as estradas estão destruídas, armazéns estão destruídos, os grupos de ajuda humanitária querem proteger os trabalhadores das bombas e dos tiros, mas há problemas maiores. Leio no New York Times, Israel recusou a entrada de caminhões de ajuda com base em regras pouco claras, alegando preocupações de segurança. O Egito bloqueou a ajuda para protestar contra as operações militares de Israel. O Hamas tem roubado ou tentado roubar carregamentos de ajuda. E a situação, particularmente no Sul, Ana, vai se agravando. A situação agrava-se a cada dia que passa. A questão da entrada dos caminhões e da ajuda humanitária tem sido, ao longo destes meses, o ponto mais difícil da negociação e incluindo nas negociações relativas ao cessar-fogo. Por um lado, porque para Israel esse é um elemento que pode colocar em causa a segurança, desde logo porque considera que nesses caminhões de ajuda humanitária poderão entrar equipamentos ou outro tipo de produtos em benefício da luta do Hamas. Por outro lado, porque o Hamas utiliza aquilo que é a componente da ajuda humanitária para depois internamente em Israel, para depois internamente em Gaza conseguir manipular, digamos assim, e utilizar esses produtos para angariar mais militantes e a forma como continua a querer garantir a sua presença e a sua influência. Portanto, o Hamas utiliza a ajuda humanitária que retira às organizações não governamentais, que rouba a organizações não governamentais para manipular e para acentuar o seu poder. Israel olha para a ajuda humanitária como um potencial que coloca em risco aquilo que é a sua operação militar, porque pode a partir daí
aí entrar elementos que constituam uma ameaça às forças israelitas. E quando se olha para a ajuda humanitária com esta perspectiva, significa que os milhares, as centenas de milhares de pessoas em Gaza que não têm medicamentos, não têm produtos para cuidar as suas feridas, não têm a alimentação e não têm água, são naturalmente as principais vítimas, em primeiro lugar do Hamas e depois da intervenção militar das forças israelitas. O Exército afirmou na terça-feira à noite que planos operacionais foram aprovados e validados para uma ofensiva no Líbano. Horas depois bombardearam locais do Hezbollah no sul do país, no sul do Líbano. Tem-se multiplicado também o número de rockets lançados a partir do sul do Líbano para o norte de Israel. Devemos esperar uma grande ofensiva na frente norte para breve? Bom, a questão da ofensiva israelita no sul do Líbano e da resposta do Hezbollah vem sendo falada há várias semanas e vem sendo falada incluindo naquilo que é uma dimensão militar mais estruturada. E, portanto, isso eu creio que é importante termos presente, que é uma frente com características muito distintas daquilo que acontece em Gaza, e a capacidade do Hezbollah, do ponto de vista militar, do ponto de vista dos recursos humanos, é substantivamente diferente da capacidade do Hamas em Gaza. E, portanto, a acontecer, e sendo tomada essa decisão pelo governo israelita e seguida pelas Forças Armadas israelitas, isso pode significar uma etapa muito diferente deste conflito, que não é a primeira vez que existe um conflito a sul em Gaza e a norte no Líbano, mas as características do Hezbollah são hoje muito mais robustas, têm hoje muito mais capacidades para além, naturalmente, do crescente apoio que o Irão vem dando, e o desgaste de Gaza do ponto de vista internacional e naturalmente também do ponto de vista dos recursos humanos e dos recursos militares nas Forças Armadas israelitas não deixa de fazer diferença. E, portanto, esse pode ser uma nova frente, mas a acontecer terá provavelmente um impacto e consequências muito diferentes daquilo que vimos em Gaza. Muito diferentes para pior, mais graves? Sim, porque de alguma forma aquilo que são as capacidades de resposta do Hamas e que assistimos nas primeiras semanas são muito diferentes daquela que o Hezbollah tem, porque tem muito mais homens e tem capacidades militares estruturadas, ou seja, o Hezbollah são forças armadas, que não são as forças armadas regulares do Líbano, mas têm muito mais capacidades que as forças armadas regulares do Líbano, e apesar de não conseguirmos ter uma validação credível do número de recursos humanos que o Hezbollah tem ao seu dispor, rapidamente percebemos que com o apoio imediato do Irão e com a presença também da Guarda Revolucionária Iraniana, como tem acontecido noutros cenários, muda muito significativamente, e isto não acontece no caso de Gaza, não existe este reforço, não existe esta capacidade no caso de Gaza. E, portanto, essa ponderação em relação ao Líbano deve ter isto em consideração, naturalmente, na tomada de decisão e na preparação por parte das Forças Armadas israelitas, mas tínhamos claro que a natureza e a confrontação será muito distinta daquilo que temos visto em Gaza. Familiares de soldados israelitas mortos no decurso dos ataques do Hamas e de outras facções palestinianas a 7 de outubro anunciaram uma iniciativa para a formação de uma Comissão Nacional de Investigação sobre as falhas de segurança. O anúncio deste fórum aconteceu depois da emissora pública israelita Kan ter indicado que os serviços secretos israelitas conheciam com um elevado grau de precisão e com antecedência os planos do Hamas para sequestrar civis e militares no decurso da incursão, inclusive prevendo um número aproximado, falava em 200 a 250 israelitas que deveriam ser sequestrados. Este fórum, designado a sua voz Fórum de Vigilância de Famílias de Soldados, considera que os responsáveis pelas falhas de segurança devem ser julgados em tribunal. O documento dos serviços secretos redigidos
pela divisão de Gaza do exército israelita foi distribuído a 19 de setembro, portanto 3 semanas antes do ataque. O relatório pormenoriza os treinos efetuados por unidades de elite do Hamas, que incluem práticas sobre ataques contra posições militares e kibbutz em território israelita, o sequestro de soldados e civis e ainda instruções sobre as condições em que deveriam ser detidos após o envio para a faixa de Gaza. Portanto, tudo muito detalhado, tudo muito previsto, muita gente a saber. Esta é, sem dúvida, outra grande dor de cabeça política para o Primeiro-Ministro. Sim, essa confrontação com o que aconteceu na prevenção, ou neste caso na ausência de prevenção dos ataques terroristas de 7 de outubro, essa dimensão vai ser aberta na sociedade israelita mais cedo ou mais tarde. Não tenho qualquer dúvida que, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista daquilo que é a responsabilização, desde logo, da sociedade perante os decisores, que vai acontecer e que vai ser duro para a sociedade israelita o debate e o conhecimento dessas informações e a forma como seja apresentado. Mas isso é a característica de Israel enquanto uma sociedade e um regime democrático, e não existindo alterações substantivas naquilo que é a diferença de poderes e o equilíbrio de poderes entre a componente executiva e judicial, isso está absolutamente garantido. É desde o início surpreendente que uma estrutura do ponto de vista securitário como tem o Estado de Israel não tivesse qualquer tipo de informação ou capacidade de prevenção de um ataque daquela dimensão e com aquela natureza, e vão surgindo informações que de facto indicavam na capacidade de identificação desse ataque, mas tudo isso está para investigar pelas instituições que têm essa capacidade, e essas instituições existem dentro do Estado de Israel, independentemente de ser com um mandato deste governo ou outro, no momento mais ou menos próximo daquele em que nos encontramos. Esse será um momento duro para a sociedade israelita, porque é aquele que coloca a noção de proteção, de segurança e de prevenção da ameaça, que é uma das principais obrigações de qualquer Estado e, portanto, naturalmente do Estado de Israel. E se essa confiança e se a forma como funciona é colocada em causa perante aquilo que se venha a avaliar e a validar nessa investigação, é de facto a dimensão do Estado e da proteção do Estado aos seus cidadãos que está em causa. Depois há a questão da prestação de contas internacionais, digamos assim. Um relatório da ONU divulgado esta quarta-feira documenta 6 bombardeamentos israelitas indiscriminados e desproporcionados que mataram pelo menos 218 pessoas nos 2 primeiros meses de guerra. Envolveram o uso suspeito de bombas pesadas, um tipo de arma cujo fornecimento foi interrompido pelos Estados Unidos em maio, pelo receio de que Israel as usasse na ofensiva contra Rafah. O secretário de Estado, Anthony Blinken, ainda falou disso esta semana, dizendo que esse tipo de bombas, o fornecimento desse tipo de bombas a Israel continuava suspenso, uma vez que poderiam visar áreas densamente povoadas, mas nesses ataques que o documento da ONU retrata, esses bombardeamentos visaram precisamente áreas densamente povoadas, como campos de refugiados, uma escola, um mercado, isto de acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU, que apontou que o uso de bombas pesadas provavelmente constitui um ataque indiscriminado proibido, portanto é a terminologia utilizada. Isto ainda é algo que contribui para um maior isolamento internacional de Israel. Como é que o país tem lidado com esta pressão internacional sobre a forma como a guerra tem sido conduzida? Bom, a sociedade israelita é muito mais centrada naquilo que é a sua própria avaliação sobre a conduta do governo e das Forças Armadas, e internamente não tem questionado aquilo que são as ações das Forças Armadas israelitas, porque as consideram fundamentais para a libertação dos reféns e daqueles que continuam em Gaza, porque essa é a prioridade da sociedade israelita, apesar da do governo ser a eliminação do Hamas. E todo esse processo do ponto de vista internacional, eu prefiro contribui para o prejuízo da imagem de Israel mais do que a questão
questão do isolamento propriamente dito, porque Israel sempre teve uma posição nesta matéria bastante mais isolada do ponto de vista internacional e até no contexto das Nações Unidas. Agora, a imagem do Estado de Israel e a forma como isso influencia aquilo que possa ser o apoio, e designadamente no caso dos Estados Unidos, em que o contexto é cada vez mais difícil do ponto de vista interno e do ponto de vista internacional, naturalmente que afeta de uma forma em que depois poderão ou não, e depois também vai depender daquilo que seja a evolução das próprias organizações internacionais e dos governos, de alguma forma vai deixar lastro para quando esta guerra acabar, seja quando for. Ou seja, a partir daí criar-se-ão uma série de mecanismos do ponto de vista independente para essa avaliação, e são processos naturalmente longos e contestados. Mas a imagem que Israel passa do ponto de vista internacional, e que tem sido muito acentuada no âmbito de várias organizações não governamentais e no âmbito das Nações Unidas, é de facto do desrespeito não só pelo direito internacional tout court, mas principalmente pelas leis da guerra, porque também a guerra tem regras naquilo que diz respeito à dimensão civil em particular e aos alvos civis. Esta semana a mãe de uma sequestrada do Hamas falou, a mãe de Romi Gonen, falou perante a Comissão Independente de Inquérito sobre o terror que a filha viveu, porque estava com a filha ao telefone enquanto ela estava a ser sequestrada. Falaram dos ataques sistemáticos contra as populações civis. A Comissão de Inquérito salientou que era a primeira vez que do lado das famílias havia uma abertura para falar sobre o que tinham acontecido. Como é que se pode falar nesta relação? Certo que já disseste que a sociedade israelita procura gerir internamente a forma como o governo tem lidado com a situação, mas as próprias famílias de refugiados, como é que é certo que se têm organizado em termos de manifestação e de pedido de demissão do governo, mas a forma como tem participado nas comissões de inquérito, no contributo para o que aconteceu, o que é que se pode dizer do papel das famílias dos sequestrados? Eu creio que é muito difícil a quem está fora do contexto diário da sociedade israelita neste momento perceber o alcance da marca, da ferida, da tragédia que o rapto e os atentados terroristas de 7 de outubro e o rapto e a tomada de reféns israelitas significa, desde logo para as famílias, naturalmente, mas para a própria sociedade. Depois também é importante perceber que os vários reféns e as suas famílias têm perfis do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, que são distintos, e que de alguma forma também enquadram aquilo que é a sua diferente disponibilidade e a sua diferente presença nos mídias, a forma como falam e procuram contribuir para este tema e para esta sensibilização. Agora, o que eu creio que é importante termos em presença é que, de facto, a questão dos reféns e a manutenção em território de Gaza, sem a noção de se estão vivos ou não, em que circunstâncias se encontram e qual é que é a possibilidade de os recuperar, essa é a ferida e a marca maior e eu creio que é por aí que a sociedade israelita tem a maior contestação ao governo e às decisões do governo em termos de orientação face à guerra em Gaza e face àquilo que define como prioridade para as Forças Armadas. É muito difícil para a sociedade israelita entender como é que ao fim de todas estas semanas a capacidade de libertação de reféns, que naturalmente é incompatível
com operações de larga escala, como aquela que se tem visto do ponto de vista militar, como é que se permanecem estes reféns, e são muito mais diminutas o número de operações de resgate daqueles que fazem parte da sociedade israelita. Ao mesmo tempo, olhando para tudo aquilo que é a postura interna do governo e que falávamos há pouco, e a forma como procura responder a uma série de propostas e de reivindicações internas que estão longe daquilo que é a prioridade destas famílias, é isso que faz com que centenas de milhares de israelitas venham para a rua contestar e tenham esta posição, porque muitas vezes a pressão internacional em relação aos reféns é muito mais por parte da sociedade do que por parte das instituições oficiais, e isso, mais uma vez, parece-me que vai deixar marcas profundas na forma como os cidadãos e a sociedade israelita lida com as suas instituições e designadamente com o seu governo. A Comissão do Conselho da Europa contra o Racismo e a Intolerância alertou hoje, já esta quinta-feira, para o aumento do antissemitismo e anti-islamismo na Europa devido ao conflito em Gaza. Ana Santos Pinto, é algo que se vai sentindo no dia-a-dia, provavelmente mais em algumas cidades ou em algumas capitais do que outras, mas é algo que se vai sentindo no discurso público, no discurso mediatizado, nas reações sociais, este aumento de antissemitismo e anti-islamismo? Sim, eu acho que é muito claro, e como referias, em alguns contextos sociais, em algumas cidades, também pela própria dimensão das comunidades, mas isso é algo que se vai sentindo no discurso público, seja na dimensão do antissemitismo, seja da dimensão do anti-islamismo, pese embora a questão do antissemitismo também seja muito difícil de definir claramente, e a forma como é apresentada as manifestações de antissemitismo são também elas algumas alvo de contestação. Agora, não há dúvida nenhuma que a guerra em Gaza vai aumentar, por um lado, esta tensão e estas manifestações extremas, seja de antissemitismo, seja de anti-islamismo, mas também vai ter um impacto mais significativo na radicalização de jovens que se vai sentir a médio e longo prazo. Agradeço à professora Ana Santos Pinto, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Por causa da situação no Médio Oriente, Bruxelas descarta receber uma partida de futebol, um jogo de futebol, entre Bélgica e Israel por questões de segurança. É impossível organizar em setembro um jogo de futebol entre as seleções da Bélgica e de Israel por classificarem este jogo como de alto risco. O Colégio de Autarcas e Vereadores da cidade de Bruxelas considera impossível organizar este jogo no território. Estava previsto para 6 de setembro no estádio Rei Balduíno, anteriormente conhecido como Estádio Heysel. A situação humanitária e de segurança em Gaza e as suas múltiplas repercussões obrigam a cidade de Bruxelas a informar a Federação Belga de Futebol que a organização do jogo não é possível neste estádio. Recordo que o Estádio Heysel ficou famoso em 1985 após uma confusão provocada por desacatos entre adeptos da Juventus e do Liverpool, que resultou na morte de 39 adeptos, mais 600 feridos. O estádio foi encerrado, depois remodelado e em 1995 foi rebatizado como Estádio Rei Balduíno. Na reta final deste Mapa Mundo, uma notícia desta manhã que está relacionada com outra guerra, a guerra na Ucrânia. O gás russo é pela primeira vez visado pelas sanções europeias contra a Rússia. Serão ainda aplicadas novas restrições à exportação de bens e tecnologias de dupla utilização e também a produtos que contribuem para as capacidades industriais da Federação Russa. Mais entidades russas e mais empresas vão também ser sancionadas. Os embaixadores dos 27 da União Europeia chegaram a acordo nesta quinta-feira sobre o 14º pacote de sanções contra a Rússia, por causa da invasão no território ucraniano, um pacote de sanções que maximiza as consequências das restrições aprovadas anteriormente. O pacote restritivo inclui pela primeira vez o GNL, o gás natural liquefeito, com medidas sobre importações, investimentos e transferência de gás natural liquefeito. Além disso, serão garantidas ferramentas adicionais para evitar a evasão por via aérea, rodoviária e marítima, especialmente com subsidiárias de países terceiros de empresas-mãe da União Europeia. Os textos jurídicos estão agora a ser trabalhados, vão ser oficialmente aprovados e publicados segunda-feira, durante o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, de acordo com uma fonte da presidência belga citada pelo jornal Expresso. Neste pacote vão ser afetadas mais de 100 novos
indivíduos e entidades, elevando o número para mais de 2.200 no total, desde que o primeiro pacote de sanções foi aprovado. As novas medidas também foram criadas no sentido de tentar travar a interferência estrangeira nos sistemas democráticos, com novas regras que se destinam a atuar sobre o financiamento do Estado russo. Serão ainda aplicadas novas restrições à exportação de bens e tecnologias de dupla utilização, inclusive em países terceiros, e de produtos que contribuem para as capacidades da Rússia. Este pacote expande as medidas apontadas e maximiza as consequências das sanções existentes, encerrando brechas, escreveu a presidência belga do Conselho da União Europeia na rede social X, no antigo Twitter. Na mesma rede social, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, saudou o acordo, afirmou que vai negar ainda mais o acesso da Rússia a tecnologias essenciais, cortar fontes de receita provenientes da energia e também atacar a frota sombra de Putin e a rede bancária oculta no estrangeiro. No início de maio, fonte europeia disse à agência Lusa que o 14º pacote de sanções era bastante substantivo e incluía o setor do gás natural liquefeito, medidas setoriais relativas à Bielorrússia e também navios utilizados para transportar mercadorias violando anteriormente as sanções. A União Europeia tem vindo a reduzir a dependência em relação à Rússia em matéria de gás. As importações de gás russo, que chega por gasoduto, passaram de uma dependência de 40% em 2021 para 8% no ano passado, mas as importações de gás natural liquefeito da Rússia têm vindo a aumentar num importante setor para a economia do país, que gera quase 8 mil milhões de euros anuais. Também desta manhã, uma denúncia da Human Rights Watch. A Ucrânia está a ser alvo de uma russificação forçada da educação. As autoridades russas estão a impor o currículo russo e a propaganda do Kremlin nas escolas ucranianas das zonas ocupadas e têm retaliado contra os funcionários das escolas que se recusam a implementar o currículo russo que está a ser imposto. As leis de guerra exigem que uma potência ocupante restabeleça os serviços no território ocupado, mas proíbem essa potência ocupante de impor as suas próprias leis, incluindo em matéria de educação. A Rússia, diz a Human Rights Watch, deve pôr termo a todas as medidas para russificar o sistema educativo da Ucrânia. As autoridades ucranianas e os doadores estrangeiros devem trabalhar com a sociedade civil para manter as crianças ligadas à aprendizagem durante a ocupação ou a deslocação. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.